Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. É isso. Sejam bem-vindos ao Filoprosando. Para quem é novo aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com os familiares, com os amigos, para aquele colega que você sabe que vai tentar Enem, que está com alguma dúvida lá na escola sobre filosofia. Traz ele para cá. Traz ele para junto de nós. Pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários que eu faço questão de responder uma por uma assim que eu conseguir. Tá bom? Galera, vamos retomar aqui o nosso pensamento. O nosso último vídeo no canal, nós tínhamos terminado o entendimento sobre o período mitológico e agora a gente faz essa passagem, do mitós para o logos, o início do pensamento logóico, o início da estruturação das condições históricas e contextuais na Grécia Antiga que permitiram o surgimento da filosofia. A filosofia que surge como uma alternativa àquela mentalidade mitológica e aquela proposta de pensamento da racionalidade subjetiva que foi aos poucos, espontaneamente, sendo construída pela mente humana ao longo de séculos, criando assim as narrativas míticas, que são narrativas partilhadas ao longo de muitos anos por várias pessoas, um conjunto enorme de pessoas, que ao falar das suas emoções atingia a emoção de um outro, que também falava dessa emoção, que atingia a emoção de um outro, e isso fez com que, ao longo de um bom tempo, a humanidade começasse a produzir narrativas imagéticas simbólicas, onde aquelas imagens remetem a uma interioridade nossa, que é o nosso conjunto de emoções. Por isso, as narrativas têm aquele caráter fabular, aquele caráter mágico, ligado aparentemente a uma dimensão sobrenatural, mas não. Os mitos estavam falando de um real que é humano, por isso ele não é uma mentira, Estavam falando de uma partilha de uma realidade que é uma realidade emocional do qual aquele povo vivia na época. E essa partilha é uma partilha extremamente interessante, porque ela foi acontecendo ao longo de muito tempo, a famosa tradição oral. E com essa tradição oral, com esse contar sobre aquela experiência, outras pessoas também faziam a mesma coisa e com o passar do tempo foi construindo uma história em relação aos sentimentos das pessoas, com as vivências e experimentos que ela tinha naquela realidade do qual ela estava inserida. Nisso, o produto dessa troca de experiências emocionais é a narrativa mitológica, que precisa ser entendida com um olhar muito cuidadoso, com um olhar bem profundo e com um olhar bastante respeitador para a cultura daquele povo daquela época, que trazia para a gente algo simplesmente lindo, que é o que eles estavam sentindo sobre as suas experiências humanas. Por isso, o mito não é uma invenção, o mito não é uma lenda, o mito não é uma mentira, não, o mito é real e se compõe de um conjunto de símbolos que trazem para a gente um significado emocional muito forte e que precisa ser entendido para o nosso próprio amadurecimento, tanto intelectual quanto emocional. Nós vimos no vídeo passado que um conjunto de pessoas, que são os aris, que se auto-intitulavam melhores do que o restante de toda a população, reivindicaram poder, uma espécie de Kratos na Grécia Antiga. E esse Kratos, esse poder, acabou sendo legitimamente autorizado por aquela população mais humilde, por aquela população que não tinha muita criticidade, que não tinha muito conhecimento das coisas, que não era nem sequer letrada, não tinha uma capacidade de entendimento de realidade. E esse grupo que começa a despontar é um grupo que ele começa, ele tem uma atitude inicial de se achar superior às outras pessoas. Por isso eles se auto-intitulavam
Ares. Né? Jean-Pierre Vernant, lá nas Origens do Pensamento Grego, né, um dos livros muito interessantes desse autor, ele deixa muito claro como que esses Ares eles têm um sentimento de superioridade. E justamente por isso eles acreditam que eles podem dominar o povo, eles querem o poder, né? E acabam recebendo esse poder do povo. Por isso então a gente tem ali o surgimento da primeira classe social da humanidade, que são os aristocratas, né? A junção de Aris com Kratos. Na língua grega seriam os aristocratas. E são deles que nascem os filómetos, que são sumos sacerdotes do paganismo. Esses caras vão se apropriar das narrativas mitológicas e vão dar uma caracterização literal para essas narrativas, né? O que não faz parte da narrativa mitológica, porque o mitós, ele tem duas grandes dimensões, que ele é atemporal e imemorial, que nós já falamos aqui. Ele foi construído ao longo do tempo por um conjunto de pessoas muito grande, né? Ao longo do tempo, por isso ele é atemporal, e um conjunto muito grande de pessoas, por isso ele é imemorial, né? Ele não se encerra apenas em uma memória de um indivíduo que foi o autor que escreveu aquilo ali, mas não. É produto de uma partilha. Esse mitose ele é livre, esse mitose é espontâneo, né? Esse mitose ele é fruto da psique humana. Mas esses caras vão se apropriar dessas narrativas, assim como muitas vezes vai acontecer na nossa história, né? Isso vai se repetir com os livros sagrados, com o início das religiões. Sempre tem um grupo que se interessa por apropriar dessas narrativas mitológicas, sejam elas de qual religião for, né? E que iniciam esse processo de formação de um mundo religioso através de uma interpretação própria de um texto mitológico que é complexo, que é vivo e que é simbólico, e que muitas vezes, ao ser apropriado por alguém ou por uma instituição, perde, né, essa caracterização de símbolo e acaba caindo na caracterização de literalidade. E ao interpretar o mitós ou as narrativas mitológicas, sejam elas quais forem, né? Não precisa ser exatamente as narrativas mais clássicas, como a grega, a nórdica, que todo mundo gosta muito atualmente, né? Mas também a cristã, a judaica, né? A islâmica, a budista. Qualquer narrativa mitológica, ela é de cunho simbólico e ela deve ser entendida de uma maneira hermenêutica e exegética, né? De uma maneira interpretativa e que dá trabalho demais para ir para o entendimento do significado daquilo ali, do significado dos símbolos, do significado da língua, do significado dos contextos, de quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, com quem escreveu, com qual intuito escreveu, né? Quando escreveu, o que significava aquela língua da época, qual era o sentido daquela construção gramatical. Então tem um conjunto de situações por trás desses textos muito antigos que não permitem a interpretação literal, tá? Visualizando isso, um grupo de resistência que surge do povo, que coincidentemente todos eles trabalhavam com as artes, a música, o poema, as esculturas, as artes cênicas, todos eles estavam muito ligados ao mito, né? Os artistas ali, que são os atores, os poetas, os cantores, os escultores, eles cantavam a mitologia, eles declamavam a mitologia, eles narravam a mitologia, eles encenavam a mitologia, e essa produção artística que era feita em torno do mito deu a eles uma proximidade muito grande com essas narrativas, fazendo então com que eles entendessem a narrativa de uma maneira muito mais íntima e respeitando essa simbologia presente naquelas escrituras. O que é interessante, porque é esse grupo que vai sustentar a ideia de que os mitos precisam continuar sendo entendidos de maneira madura, de maneira simbólica e não literal, para manipular a ação e uma criação de condutas, regras e valores para um povo que na maioria das vezes nem existe nas narrativas mitológicas. Mas essa interpretação literal de uma instituição é que o promove, é que o fabrica, né? E ele mesmo, o texto mitológico, não possui aquele significado, porque o significado é muito mais rico,
O significado é muito mais profundo do que simplesmente um significado literal construído com uma intencionalidade por trás dele, tá? Esse grupo, ele acaba sendo perseguido, nós vimos isso, né, no vídeo anterior, e por isso ele vai migrar por mais de 500 quilômetros. Quando ele chega, né, ele sai da península do Peloponeso e chega do outro lado do Mar Egeu, ali no sul da Turquia, na região de Anatólia, na Grécia Antiga, né, que era a região da Jônia. E ali, na Jônia, eles se estabelecem. E é exatamente ali que vai se desenvolver Mileto, a primeira polis de tecnologia e ciência no mundo. Porque esses caras, eles serão obrigados a modificar o espaço onde eles estão. Eles chegam numa região que é inóspita, que justamente por causa desse termo significa que ela é muito imprópria para ser habitada, né? Tem uma dificuldade muito grande ali na sua habitação. É uma região de colinas, é uma região árida, né? Extremamente seca, com pouquíssima água potável. Então eles não tinham muito recurso, aliás, não tinham recurso nenhum, né? Eles já tinham, era uma migração que durava mais de uma década já, e eles já estavam cansados, já haviam perdido muitas pessoas, já haviam perdido muito bens, e mesmo assim, eles chegando ali, eles verificam a possibilidade de uma transformação, de uma mudança. É possível mudar, é possível fazer diferente, né? E o que eles vão fazer agora é recorrer aos conhecimentos que já existiam no Oriente, que são conhecimentos muito profundos, né? Da matemática, da astronomia, né? Da própria astrologia, da numerologia, da agrimensura. Eles vão pegar esses conhecimentos e trazer para a Grécia, e trazer para o Ocidente. E agora eles vão dar um caráter pragmático para isso. Antes, esse tipo de conhecimento ele ficava apenas na perspectiva da reflexão, apenas na perspectiva da adoração, porque eram conhecimentos tidos por outras culturas, como os fenícios, os egípcios, né, os dórios, aqueles que estavam ali em volta, numa perspectiva sagrada, uma perspectiva religiosa, e por isso eles próprios que tinham esses conhecimentos não faziam nada com esse tipo de conhecimento. Os gregos trarão para o mundo essa novidade, falam assim, opa, o conhecimento serve para modificar a realidade, e nós vamos pegar esse conhecimento agora e transformar a realidade. Então eles pegam emprestado ali o alfabeto fenício, vão pegar ali as moedas, né, dos lídios, aqueles povos que ali tinham alguma coisa, mas não faziam nada com aquilo. E aí, através do alfabeto, eles começam a criar a escrita. Com a escrita, então, eles vão ter ali uma forma, uma tecnologia para ampliar a sua comunicação, para ampliar o conhecimento, né, para difundir o conhecimento no mundo. Com a moeda, eles criam o valor da mercadoria, eles vão valorar a mercadoria. Com isso, vai existir o início de um comércio, né? E vai existir o início de um negócio. É possível agora negociar aquilo que se planta, é possível negociar aquilo que você tem enquanto produto para venda. Existe uma expansão ali grande das navegações. Essa vida social se torna uma vida mais complexa. Então é o surgimento da polis, né? A estrutura dessa vida na polis também aparece. Então agora nós temos uma vida política, que é a vida da polis. É preciso criar regras para essa vida política, é preciso criar regras para essa vida da polis, e todo esse contexto então contribui para o surgimento de um novo modelo de pensamento, que é o pensamento logóico. Esse pensamento logóico, então, ele oferece para nós uma oportunidade diferente de entendimento de mundo do que aquele pensamento anterior, que é o pensamento mitológico, né? O pensamento logóico é um pensamento objetivo, um pensamento que necessariamente precisa ter um amparo na realidade concreta, diferente da mitologia, que era uma racionalidade subjetiva simbólica e que estava atrelada às nossas emoções. Por isso, a reflexão dela não necessariamente era acompanhada de provas naquela época. Mas a partir de agora, com a atividade logóica, é necessário comprovar e mostrar o que você está argumentando, o que você está elaborando enquanto pensamento. E essa alternativa era uma alternativa importante para eles, até mesmo socialmente, porque era a alternativa de pensamento que eles precisavam criar
para definitivamente demarcarem o seu lugar no mundo e dizerem para a aristocracia: nós não queremos e não aceitamos mais ser manipulados. A filosofia, então, surge a partir da elaboração de um pensamento logóico, enquanto postura de resistência à manipulação da aristocracia na época e o que elas faziam em relação à opressão do povo. Era uma sociedade que estava passando por uma imensa dificuldade nas mãos desses aristocratas, porque eles eram manipulados o tempo inteiro por esse grupo. E aí, esse grupo novo de artistas que resistiu tanto tempo, é da linhagem deles que vai aparecer os nossos primeiros pensadores na Mileto, né, na polis de Mileto, e o nosso primeiro personagem que a gente vai ver agora na sequência no próximo vídeo. Galera, obrigado pela companhia, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos. Aquele abraço e até a próxima. Vem filoprosar!